E agora o nosso assunto são as indenizações da Braskem aos imóveis atingidos por rachaduras aqui em Maceió. É que o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar os critérios para as propostas de indenização. Quem tem pra gente as informações é o repórter Neto Mota. Neto, o que é que pede exatamente, né, esse inquérito? Qual é a necessidade de se pedir esses detalhes aí? Porque a gente lembra, e a gente até passou aqui no Cidade algumas vezes, reclamações de moradores que não estavam acreditando que as propostas estavam, de certa forma, muito convincentes, enfim, mais próximas da realidade, estavam inconformados, na verdade, com o que estava sendo oferecido, não é isso? Pois é, Moura, o jornalismo da TV Pajuçara tem acompanhado de perto a luta dos moradores. Há menos de um mês, a nossa equipe, eu estive junto com Edmilson Nunes, o Beto, a gente foi fazer uma matéria lá com os moradores do edifício Maria Cristina, no Pinheiro. Esses moradores fazem parte de um grupo que é bem grande de moradores que questionam essa negociação do programa de compensação financeira. Eles disseram que o valor é bem abaixo do que os imóveis estão valendo. Eu estou aqui ao lado da Procuradora da República, Roberta Bonfim. Procuradora, muito obrigado desde já, boa noite. O que é que acontece nessa negociação? O que é que vocês já sabem? É grande mesmo esse número de pessoas que acabou procurando o MPF? Boa noite. Desde janeiro, mais ou menos, a gente começou a receber algumas representações, né? E aí a gente vinha percebendo que havia esse tipo de questionamento, né, em relação aos valores que estavam sendo ofertados. No último dia 10 de março, a gente fez uma audiência pública para tratar de um outro tema, né, do nosso acordo ambiental. E nessa ocasião também surgiram alguns questionamentos em relação a esse tema. Então, diante disso, né, nós entendemos que havia necessidade de ter um olhar coletivo, não mais sobre cada procedimento específico, para tentar entender o que é que estava acontecendo. Então, a gente vem em conversas entre nós mesmos, né, entre as procuradoras da Força Tarefa. Já conversamos num primeiro momento com a Braskem para tentar entender, né, qual é esse formato de metodologia que está sendo questionado. É importante também a gente registrar que o programa ele vem crescendo, né, em números de propostas feitas, em números de acordos celebrados. Então, a gente considera que não há um prejuízo no programa como um todo. Então, talvez esses questionamentos eles sejam mais pontuais, né? Em relação a esse edifício especificamente, a gente sabe que ele está sendo, em razão desses questionamentos, né, dos próprios moradores, ele está sendo objeto de reanálise, né? A própria Braskem, diante dos pleitos que estão sendo apresentados, está analisando de uma forma mais cuidadosa, enfim, atenta ao que está sendo dito pelos moradores para verificar se a metodologia que foi aplicada por eles tem algum ponto de atenção que precise ser revisto. Então, uma coisa que a gente entende que é muito importante é que as pessoas, nesse processo de negociação, né, nesse processo de tratativas da indenização, esteja acompanhado de um advogado de confiança ou do defensor público, né, e que tente, junto com ele, levar os comprovantes e discutir, né, tudo isso. É muito importante essa relação de confiança, né, entre o atingido e o profissional do direito que vai estar auxiliando ele nessa busca, né, na defesa da indenização adequada. Um outro ponto que a gente destaca também é ter cuidado, né, com os laudos, né, que são apresentados, né? Que a gente tem tido notícia também que alguns laudos eles não estão tecnicamente adequados. Então, às vezes produzem um valor, mostram um valor do imóvel que talvez não esteja na realidade, né? Então, também traz uma expectativa que não possa ser real, né? E acrescenta, né, mais sofrimento a essa comunidade que já tem sofrido tanto. Então, a gente também alerta, né, para que, além do advogado, né, numa relação assim, de confiança, que vá realmente buscar, né, a defesa do interesse, do direito do atingido, que também a pessoa, quando contratar um laudo particular, se certifique, né, que a empresa tem capacidade técnica, né, que o laudo ele realmente segue as normas técnicas para que esse processo ele flua
assim, de uma forma mais adequada. Doutora, existia uma polêmica também em cima da indenização por danos morais que seria adicionada ao valor do imóvel. Vocês foram acionados em relação a isso também? Então, existiram alguns questionamentos, mas assim, as representações que chegam ao Ministério Público não se detêm especificamente sobre essa questão, né? Assim, a gente ouviu falar, a gente recebe uma mensagem ou outra, mas a gente não percebe, inclusive, que as pessoas deixem de aceitar as propostas, né, que são ofertadas em razão desse questionamento, né? Então, acho que o programa ele segue, né, cumprindo aí, a gente segue cobrando, segue fiscalizando, né, é muito importante que a gente registre isso, né, que a gente tem esse acompanhamento e que a gente está atento, né, a esses questionamentos, né, que nos chegam, seja, enfim, por telefone, por mensagens e pelos meios formais, né, de acesso ao Ministério Público Federal. Falando no geral das negociações, desde o início do diagnóstico do problema, qual a avaliação da senhora? Tem sido positiva, sobretudo todas as ações que já foram repassadas e negociadas entre a empresa e os moradores? Então, a gente tem que ter ideia, né, do tamanho do que é esse programa. Quando a gente fez o acordo no início de janeiro de 2020, a gente tratava de cerca de 4.500 imóveis. E a gente terminou o ano de 2020 com um acordo que abrangia cerca de 14 mil imóveis. Então, quando a gente negociou lá atrás, em janeiro de 2020, o prazo, né, que estabelecido era que em 2 anos a Braskem tinha a obrigação de indenizar esses 4.500 imóveis. E hoje, né, a gente tem já, passados os 14 meses, tem essa marca quase que atingida, né? Então, quase já 4.500 acordos celebrados, né? 4.500 acordos individuais celebrados. E aí, o programa, ele quase que triplicou de tamanho, né? Então, a gente tem hoje quase 14 mil. E aí, existem, né? É impossível passar por um processo desse sem que ajustes sejam necessários, sem que novas dificuldades sejam percebidas, né? Tem coisas que, ainda que a gente esteja trabalhando com isso há tanto tempo, tem novas facetas que a gente descobre recentemente. Então, ano passado, a gente ouviu muito questionamento a respeito do prazo para marcação das reuniões de ingresso, né, de oferta de proposta. E a gente cobrou muito incisivamente esse ponto, solicitou a contratação de mais equipes, né, foi dobrada a quantidade de advogados, de técnicos sociais, enfim, para dar vazão ao que o programa se tornou, que não eram mais 4.500 imóveis. E então, hoje a gente percebe que essa queixa, ela diminuiu já um pouco, né, que houve esse avanço na apresentação de propostas. A gente estabeleceu metas mensais, né, que a Braskem tinha que apresentar tantas propostas mês a mês para poder o programa ir avançando, né, e hoje a gente vê que mais propostas do que as metas que a gente propôs estão acontecendo. Então, agora a gente tem essa nova queixa. E aí, a partir dessa nova queixa, a gente tem que buscar entender, né, com responsabilidade, com serenidade e com respeito, né, sobretudo, ao atingido. A gente tem que buscar entender o que é que está acontecendo, ver se o problema realmente é com a Braskem ou se existem esses outros fatores periféricos que estão influindo, né, de forma indevida nesse processo de negociação. Doutora, o MPF chegou a ser acionado para possíveis casos de demora no pagamento das indenizações? E então, esse era um dos questionamentos que foi muito frequente no ano passado, né? As pessoas reclamavam, olha, eu ingressei no programa tanto e eu não recebi ainda, né, a minha reunião de agendamento, minha reunião de proposta ainda não foi agendada. E aí foi que a gente foi, né, nesse acompanhamento super intenso,
buscando acelerar isso, né? É claro que ainda existe muito espaço para melhora, né? Um ponto também que a gente identificou era em relação à documentação. Então, às vezes, o atingido não conseguia levar a documentação toda que é necessária para comprovar o seu pleito, né? Porque para que você parta para indenizar, você tem que saber se é aquela pessoa mesmo que deve ser indenizada, se não é uma outra pessoa ou mais pessoas, né? Porque tem situação que precisa fazer inventário, enfim, tem uma série de situações. E também você precisa de documentação para chegar ao quanto, né? A quem e quanto. Então, nesse sentido, também houve pleito nosso para que houvesse assim, flexibilização, né, na documentação a ser apresentada para possibilitar. Uma outra questão, que aí já é mais referente a comerciante, ao empreendedor, né, que o programa estava realmente demorando muito, né, para apresentar a proposta, para apresentar uma solução, que era essa questão também de documentação. Então, muitos negócios não conseguiam subsidiar, né, o seu pleito de indenização. Então, foi contratada uma empresa, né, para auxiliar nessa valoração de lucros cessantes, para poder saber quanto pagar a esse empreendimento. Então, a gente precisa entender que dentro do programa a gente tem grandes comerciantes, grandes empreendedores, como a gente tem pequenos comércios, né? E que às vezes não havia o costume de escriturar, porque a pessoa também não se imaginava que um dia ia passar por essa situação. Então, imagine pequenos negócios, pequenos comércios, que a pessoa não tinha identificado lá qual era o seu faturamento mensal, anual, a sua receita, a sua despesa, para se chegar ao quanto se deve indenizar. Então, nesse sentido, foi contratada essa empresa agora no início do ano e a gente aguarda, né, os primeiros resultados dessa contratação. Então, a gente está marcando reunião. A gente já sabe que houve, sim, um avanço, mas a gente precisa detalhar essa informação um pouco mais. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos muito importantes e detalhados aqui, dados pela senhora, né, Moura? E para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, que a gente sabe como é um problema que, infelizmente, atinge muita gente, todos os dias nós somos questionados por novos pontos e é muito importante trazer aqui. Eu volto para você. Verdade, Neto, são muitos pontos. Essa questão da indenização, a demora da indenização é algo que chama muita atenção e a gente recebe muitas reclamações aqui. Por exemplo, tem moradores que já tiveram seus imóveis demolidos e não receberam ainda. A questão do Jardim das Acácias ali. Não sei se você podia fazer essa pergunta a ela, se eles também estão acompanhando esse caso, porque nesse caso nem o bem nem existe mais, no caso dos imóveis já demolidos, né? E aí alguns não receberam ainda. Eu vou repassar aqui essa pergunta. O Edson Moura está perguntando lá no estúdio se a senhora sabe dizer sobre as atualizações do Jardim das Acácias, porque alguns moradores falam que nunca conseguiram receber até agora a indenização e os imóveis já foram demolidos. Sobre esse ponto específico, eu realmente não tenho essa informação, mas é uma coisa que a gente pode buscar, sim, né? Pelo que eu me recordo, nos procedimentos, pelo menos que tem em meu gabinete, não me recordo de algum que trate especificamente do Jardim das Acácias, mas a gente busca sim informação. E aí convida, né, a qualquer cidadão, né, que busque nossos canais formais de acesso, MPF Serviços, e traga, né, a sua contribuição, traga qual é a sua insatisfação, qual é o seu questionamento, para que a gente possa saber, né, um pouco mais o que é que está acontecendo e buscar compatibilizar, né, e reforçar essa cobrança nesse acompanhamento da execução do acordo. O importante é que realmente a indenização ela ocorra, né, que seja justa, né, e que as pessoas consigam, né, o mais rápido possível retomar as suas vidas. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Edson Moura, eu volto para você.
Obrigado, Neto. Agradeço a procuradora também pelas informações muito detalhadas. Eu acho que é importante a gente sempre manter essa informação aqui, esse canal também de informação para quem está vivendo esse drama que é da instabilidade do sol. Obrigado, Neto, pelas suas informações aqui ao vivo. Você volta daqui a pouco com outras informações. Olha, em nota, a Braskem informou que tem mantido diálogo permanente com as autoridades públicas na busca das melhores soluções para os moradores e comerciantes atendidos pelo Programa de Compensação Financeira e apoio à realocação. A empresa, também em nota, diz que vem cumprindo o acordo assinado em janeiro de 2020 e todos os dados vêm sendo apresentados às autoridades. Como destacado pelo MPF, o programa tem ainda mantido alto índice de aceitação das propostas, que é de 99,8%. Em todos os casos, a empresa avalia os pleitos trazidos pelos moradores e, se comprovada a necessidade de uma nova análise, as propostas são revistas. Os acordos assinados entre a Braskem e os moradores e comerciantes das áreas de desocupação são homologados pela Justiça. Segundo a Braskem, a empresa já pagou 576 milhões de reais em indenizações, auxílios financeiros e honorários de advogados. A gente continua também nesse caso, tá?